Que a sua semana seja uma semana abençoada, cheia da graça de Deus, do poder do Espírito Santo. Eu queria que você abrisse, depois eu vou cantar aqui também, mas eu queria que você abrisse em João, capítulo 21, e nós vamos ler 3 versículos. Eu queria compartilhar com vocês nessa manhã uma reflexão cujo tema é o resgate da identidade, do altar e da missão. Fala comigo. O resgate da identidade, do altar e da missão. Mais uma vez. O resgate da identidade, do altar e da missão. Isso. Esse é o tema da nossa reflexão e eu quero tomar como ponto de partida o reencontro de Jesus com Pedro depois da ressurreição. João 21, 15, 16 e 17. Coloca aí, Barbas, por favor. Obrigado. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que... Amas-me. Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Tá bom, tá joia. Só até aí, a partir daí eu queria fazer essa reflexão com vocês sobre o resgate da identidade de Pedro. Interessante que em Mateus capítulo 16, Jesus chama Pedro, não de Simão, mas ele chama de Pedro. Você é uma rocha. E aqui, quando Jesus está reafirmando e resgatando a identidade de Pedro, ele chama ele de Simão. Essa reflexão, ela diz um pouco sobre a nossa trajetória, a nossa vida. Sabe quando você se frustra com alguma coisa que você estava muito decidido? E por alguma razão você vai perdendo o sentido, você vai se distanciando. Simão foi aquele discípulo amado de Jesus que disse que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre aquela pedra ele edificaria a igreja. E de repente, na hora da prisão de Jesus, Pedro negou a Cristo 3 vezes. É um pouco o retrato de nós mesmos. Quando estamos muito focados naquilo que decidimos fazer, estamos muito focados no propósito e, de repente, por alguma razão, a gente naufraga, a gente declina. E quando a gente declina, é muito ruim quando você perde aquela potência, quando você se desanima, você se frustra, você é uma derrota para você mesmo. É muito ruim quando você percebe que você não deu conta de fazer aquilo que você se propôs fazer. Pedro é essa pessoa que estava muito convicto diante de Jesus de que estaria com ele até o final. Ele estava muito focado no seu propósito. E de repente ele nega Cristo. Mas Deus é esse Deus que vai nos buscar até quando estamos perdidos de nós mesmos. E esse reencontro com Jesus fala sobre, de Jesus com Pedro, fala sobre o resgate da identidade. Simão ou Simeão tem o mesmo significado. Deus se lembrou, Deus ouviu a minha condição. Eu coloquei aqui a definição de Simão. O Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu também a este. Esse é o sentido, esse é o significado de Simão lá no Antigo Testamento, um dos filhos de Israel. E os pais deram esse nome para Pedro. Ele era um Simão. Ele era a lembrança de um resgate. A lembrança de uma promessa. E de repente Pedro para tudo e volta a pescar porque ele descobre que ele não vai dar conta de cumprir o propósito dele. Isso é muito interessante. Isso diz quando a gente desiste de fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer
e volta para uma condição de, eu vou viver como der para viver. Nós vivemos um tempo no mundo em que as pessoas estão muito frustradas, estão sendo levadas, são como folhas levadas pelo vento. Um tempo de muita dor, de muita frustração, muita gente depressiva nas redes sociais. Você percebe nitidamente que há uma crise de identidade no nosso tempo. Como que eu me encaixo nesse mundo de tantas possibilidades? As pessoas estão vivendo essa angústia de quem eu sou exatamente. E Jesus vai buscar Pedro no seu ostracismo e vai reencontrar com ele. E ele vai curar Pedro exatamente daquilo que Pedro feriu. Por 3 vezes Pedro nega Jesus. E por 3 vezes Jesus pergunta para ele, Simão, você é uma promessa. Eu queria que você olhasse para alguém e falasse assim, você é uma promessa de Deus. Deus não nos traz de volta, não nos resgata a partir de um propósito, mas a partir da memória de quem você é. Para além, essa semana a gente teve uma programação lá em casa, teve quase 100 pessoas na sala lá de casa, foi um lançamento de um livro de uma autora, de uma doutora amiga minha, e a gente estava falando sobre nomes, né? Cada um, ela tem 3 nomes. E a minha pergunta, eu estava mediando ali aquela conversa, qual é o nome que você é chamado? Qual é o nome que você, quando ouve, você é ativado na alma e no espírito? Ela tem 3 nomes. Um nome que ela nasceu com esse. Nome de batismo. E tem um outro nome que ela se deu a partir da sua pesquisa e um outro nome a partir da sua religião. Na Bíblia você vai encontrar várias pessoas que tiveram nomes mudados ou que foram chamados por outro nome. Qual é o nome que te deram? Eu fiquei lembrando que o meu nome é um nome muito complicado, porque o meu nome é Kleber. Lá na favela de São Gonçalo, onde eu nasci, não tinha nenhum Kleber. No raio de família não tinha ninguém com o nome de Kleber. O meu pai disse e colocou meu nome de Kleber, mas ele mesmo não sabia falar meu nome. Meu pai não sabia ler. Então, meu nome é Kleber com K. Eu achei estranho. Eu falei, meu pai não sabe ler. Ele só lê igual lá o Tropa de Elite. Eu só leio figuras. Meu pai só sabia ler figuras. Vai bêbado para o cartório. Depois de dias, eu nasci num dia e fui batizado, e fui registrado dias depois. Ele vai bêbado para o cartório, não sabe falar o nome, não sabe ler, não sabe escrever, e volta com o registro de um garoto com o nome de Kleber. Com K ainda por cima. Alguém me deu esse nome. Você tem um nome de família. Mas eu quero te dizer que Deus te chama por um nome que Ele mesmo escreveu na palma da mão dele. Amém. Isso é maravilhoso. A palavra Jacó, por exemplo, significa aquele que não tem força em si mesmo. Aquele que precisa da força do outro para ser forte. E Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então, Deus tem um nome que Ele te chama, que não é um nome que te deram necessariamente. Ou um nome, não de registro, mas um nome na rua. Algumas pessoas sempre vão querer te lembrar a sua fraqueza, o seu não poder, a sua falsa identidade. Mas Deus te chama por um nome que define a sua própria identidade aos olhos dele. Você é um filho e uma filha da promessa de Deus. Alguém pode dizer amém? Amém. E nesse caminho de resgate da identidade, Deus nos chama pelo nome que Ele nos deu. Você é filha amada. Você é filho amado. Às vezes na vida as pessoas nos dão apelidos jocosos. E nesse tempo de mídia, as pessoas vão nos dando nomes, muitos nomes. Mas a despeito dos nomes que são dados a você, Deus te chama por um nome que está escrito na palma da mão dele. Amém. Talvez no ambiente de família você vai ser a derrotada, aquela que casou várias vezes. Aquele que sempre está tentando, que é sonhador, mas não cumpre nada. Mas Deus te chama por um outro nome. Pedro negou Jesus 3 vezes, ele podia ser nichado pelos 11 apóstolos, apelidado pelos 11 apóstolos, por qualquer nome. Você negou Jesus, você falou que não ia negar, você negou Jesus. Mas Jesus chama ele pelo nome da promessa.
Você é aquele que foi lembrado. Alguém pode dizer um amém aí? Você é alguém que foi lembrada por Deus. Você é alguém que tem o nome escrito na palma da mão de Deus. Então, o primeiro resgate que eu gostaria de considerar com vocês é esse resgate da sua identidade. Quem é você? Para algumas pessoas não adianta, você pode melhorar 100%, você pode ser uma outra pessoa. Algumas pessoas sempre vão querer te nichar. E não adianta, porque não depende de você. Paulo fala, se possível, no que depender de você, tenha paz com todos. Mas às vezes não é possível. Eu tinha um amigo que ele era muito bonito, Carlinhos. Um garoto bonito, as meninas todas eram apaixonadas por ele. As mães se apaixonavam pelo garoto. Os garotos se apaixonavam por ele também. Carlinhos, como ele era muito bonito e não tinha o que falar dele, os amigos da rua colocaram o apelido dele de mendigo. Então, ele virou Carlinhos Mendigo. E não era mendigo, era mendigo. É o Carlinhos Mendigo. Mas por que está falando? O apelido dele é Carlinhos Mendigo. E sabe o que é pior? Toda vez que alguém falava, qual é Carlinhos Mendigo? Ele, oi. Não dê ouvido aos nomes que queiram te dar na rua por aí, porque Deus te chama por um nome especial. Amém. O problema é quando eu começo a internalizar isso, a assimilar os nomes que me são dados. Carlinhos Mendigo, não tinha o que falar do garoto, ele era lindo, era um Brad Pitt da vida da rua. Pô, como é que a gente vai destruir ele? Chama ele de mendigo que ele vai ouvir. O problema não foi a gurizada da rua chamá-lo de Carlinhos Mendigo. O problema foi ele ter dado ouvido a essa voz. Qual é o nome que as pessoas estão te dando quando você fracassa? Jesus, diante do fracasso de Pedro, ele decide chamá-lo pelo nome da promessa que estava sobre ele. E é assim que Deus faz com você toda vez que você fracassa. Ele te chama não pelo nome, pelo nickname, pelo apelido que estão te dando por aí, mas ele te chama pelo nome da promessa. Isso é estrutural demais, querido. Eu preciso ser resgatado na minha identidade. Depois, eu preciso ser resgatado na minha comunhão com Deus, no meu altar. Então, é uma tríade de reflexão nessa manhã. Eu preciso ser chamado na minha identidade, resgatado no meu altar. Você me ama? Simão, filho de Jonas, você me ama? Eu quero te perguntar aqui. Você ama Jesus? Diga amém se você ama. Amém. Mesmo depois de fracassar algumas vezes, você continua amando Jesus? Essa é a pergunta. Estava conversando com a deputada que estava lá em casa essa semana, e ela chegou para mim, uma pessoa com a cabeça muito boa, muito avançada, sabe, inteligente demais da conta. Ela é filha de pastor. E teve uma hora que ela chegou perto de mim e falou assim, eu estou muito feliz de estar aqui porque você sabe, né? Eu sou desviada. Eu falei, você é o quê? Não, você sabe que eu não estou na igreja, sou uma mulher trans, então eu sou desviada. Eu falei, foi esse nome que te deram? E é esse nome que você ouve? Porque Deus te chama por um outro nome. Alguém pode dizer um amém aí? Amém. E é aquela necessidade de querer se justificar. Você sabe, né? Eu sou uma desviada. Eu falei, te deram o nome de desviada e você aceitou, você acolheu, você disse, sou eu. Te deram o nome de perdedora e você fala, sou eu. Te deram o nome de alguém que anda sem propósito e você disse, sou eu. Mas Deus, nessa manhã, está te chamando por um outro nome. E esse nome precisa te levar para um lugar de amor a Ele. Jesus não chama Pedro de, pô, você me negou, hein, rapaz? Falei para você que você ia me negar? Porque Jesus havia falado para Pedro. Pedro falou assim, olha, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. E Jesus fala para ele, em verdade te digo que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E foi exatamente o que aconteceu. Mas quando Jesus vai resgatar Pedro, ele não fala para ele assim, ó, tá vendo aí, ó? Falei para você, né, vacilão? Deus não te chama de vacilão e de vacilona. Deus te chama por um nome que Ele te dá, que é o nome da sua promessa. Alguém pode dizer amém? Amém. Uau!
Eu preciso ouvir um amém mais forte dessa igreja para continuar, senão eu vou embora. Amém. Aleluia. Não amém para ir embora. Não amém para... Isso é muito forte que eu estou falando para vocês. Jesus não falou para Pedro, tá vendo? Falei para você. Você disse que não ia, você disse que era o grandão. Aí, me negou, tá vendo? Como é que eu sou profeta? Jesus não faz essa provocação com Pedro. Até porque ele é aquele sobre quem diz, do seu passado eu já não me lembro mais. Se você acredita, diga amém aí, que eu estou falando contigo. Uau! Jesus não pergunta para Pedro, aí Pedro, não, ele está curando Pedro na dor dele. Ele negou 3 vezes, e Jesus pergunta 3 vezes para ele, você me ama? Porque é esse resgate do altar que a gente precisa viver. É nesse resgate do altar que a nossa identidade é afirmada. Que você descobre, então eu sou filho mesmo, eu não sou aquilo que me chamaram. É no resgate do altar que eu entendo, quando eu descubro que tem um lugar na presença de Deus para mim. Simão, filho da promessa, você me ama? Altar. Hoje pela manhã eu sinto que Deus quer resgatar na vida de algumas pessoas a identidade, te lembrando quem você é aos olhos dele. Que nada do que ele prometeu sobre a sua vida é passado, mas está valendo. Que nada mudou na agenda de Deus e na mesa de Deus. Seu nome continua sendo o nome da promessa. Seu nome continua sendo o nome que ele te deu. Não o nome que te deram por causa dos seus fracassos, e nem mesmo pelos êxitos. Mas ele te chama também, ele nos chama também para o altar. Para esse lugar em que o nosso coração é quebrado e a gente descobre que a gente não é nada sem a presença de Deus. Aleluia. A gente não é nada sem a presença dele. Aleluia. E você não precisa se desculpar dizendo, eu estou desviado. Esse é o nome que te deram, talvez. Mas não é o nome que Deus te chama. Jesus nem lembra que Pedro nem está querendo... O foco de Jesus nem está... Lembra, Pedro, que eu falei que você me negar? Tá vendo? Você estava muito mais apoiado na sua missão do que na sua identidade. A sua identidade é fraca. A sua missão pode ser até forte, mas a sua identidade é fraca. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. E depois, então, Jesus fala, então vai apacentar minhas ovelhas. É a missão. O equilíbrio entre aquilo que eu faço e aquilo que eu sou precisa ser o altar. Esse lugar do amor. Porque o problema, às vezes, está no excesso de saber quem você é. Eu sou uma promessa, eu sou uma promessa, mas eu quero ser um propósito efetivo. Alguém pode dizer um amém? Amém. Você não é apenas uma promessa, você é um propósito que se cumpre. Fala comigo, eu não sou. Fala assim, eu não quero ser apenas uma promessa. Eu quero ser um propósito que se cumpre. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pega isso aí que eu estou falando, que Deus está falando com a gente nessa manhã. Tem muita gente que tem muita convicção de quem é, não tem problema de autoestima. Mas ele não consegue cumprir propósito. Ele tem tanta convicção de quem ele é, que ela não consegue cumprir propósito na vida. O que equilibra propósito e identidade é o altar. O altar é esse lugar é a balança de Deus para a minha vida. É ali, quando eu estou nesse altar, que eu descubro quem eu sou e não vou ser sucumbido, não vou ser tomado pela culpa, pelos meus fracassos. Mas é no altar também que eu descubro que existe um propósito a ser cumprido. Eu não vou ficar naquela coisa assim, eu sou eternamente, deitado eternamente em berço esplêndido. Isso me faz lembrar uma pessoa que eu conheci aqui na Barra da Tijuca, há mais ou menos 25 anos que eu não vim morar para cá. Um jovem brilhante. Ele tinha, na época, uns 36, 37 anos. Uma cabeça genial. Ele falava, ele conseguia conectar pessoas. A juventude toda parava para ouvir ele aqui na Barra. Era muito interessante. Como que ele pensava Deus, como ele pensava adoração, como ele pensava o compromisso com Deus. E ele era tão brilhante, mas tão brilhante, que ele
não conseguia fazer efetivamente nada. Ele tinha tanta certeza daquilo que ele sabia, as línguas que ele falava. Um dia ele chegou e falou, eu estava numa reunião, ele falou assim, para um grupo de jovens, Deus falou para mim para eu parar de trabalhar e de estudar, porque Ele me deu uma sabedoria diferenciada. Então eu não vou mais estudar e nem vou mais trabalhar. Eu vou ser esse ambulante aí, pregando para todo mundo, influenciando pessoas. Eu falei, eu estava com, sei lá quantos anos, 5, 6 anos mais velho que ele. Eu falei assim, não estou entendendo, mas aí, como é que você não tem pai? Teu pai, você não sabe quem é. Tua mãe, uma senhora já bem vivida. Você está dizendo que vai parar de trabalhar no mercado financeiro que te dá muito dinheiro? Você vai viver de quê? Aí ele falou, Deus falou para eu viver pela fé. Alguém que tinha uma convicção absurda sobre a sua identidade. Ele sabia que ele era bom. Não adianta botar apelido nele, porque ele fala, eu sou bom, eu sei quem eu sou. Era alguém que não titubeava na sua identidade, mas titubeava no propósito. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu preciso saber quem eu sou, mas eu preciso estar focado no meu propósito. Não existe almoço grátis. Não, eu sou o prometido. Você é a prometida, sim, de Deus. Você é uma promessa de Deus. Mas Jesus não te chamou para ser apenas uma promessa. Jesus te chamou para ser um propósito. E o que equilibra isso? É o altar e a presença de Deus. O que faz de Simão é a certeza de que também ele é Pedro. Que ele também é uma rocha. Que ele também é inabalável na missão. Nós queremos ser uma comunidade de fé que não vai ter crise de culpa, dessa culpa judaico-cristã que está instaurada no Brasil. Se você não for na igreja, Deus vai pesar a mão. Se você não der o dízimo, Deus vai pesar a mão. Se você não for um discipulado, você vai estar fora do propósito. Não, a gente não quer. A Soul existe para emancipar pessoas e mentes. Alguém pode dizer amém? Amém. A Soul existe para não ser uma comunidade de castração. Você vai sair daqui sempre melhor do que você entrou. Ninguém vai colocar uma culpa sobre a tua vida dizendo, olha, se você não... Toma cuidado, irmão. A palavra Satanás não está muito no dicionário da Soul. Você viu a nossa confissão de fé? O diabo não está lá. Porque a questão do mal a gente já resolveu na cruz. Jesus resolveu na cruz por você e por mim. Você não vai sair daqui com aquele senso de guerra espiritual. Estou em guerra espiritual. Não, a sua guerra espiritual foi vencida por Jesus naquela cruz, quando ele levantou a mão e disse, está consumada, a conta foi paga. Alguém pode dizer um amém? Fala comigo assim, a palavra de Jesus lá na cruz é tetelestai. Fala, tetelestai. Mais uma vez, tetelestai. A conta está paga. Fala para alguém assim, ó, tetelestai. Dá um top 5 nela assim, ó, fala, tetelestai. A sua conta foi paga. A sua conta foi paga. Alguém pode dar um amém e aplaudir bem forte aí. O agiota do Satanás já está resolvido. A conta foi paga. Ninguém vai entrar aqui e vai sair com a culpa. Não, mas eu fiz isso, fiz aquilo outro. Será que... Não vai ter, porque a maldição não tem poder sobre a sua vida, porque você é filho da graça. Você é um filho bendito. E Deus continua te chamando por esse nome, até quando você se distancia e acha que se perdeu dele. Como a Balbi falou para mim, eu sou desviada. Eu falei, de quem? Do sistema religioso. Ah, tá, entendo. Mas do Pai... Deus é maior do que o templo. Deus é encontrado para além dessa dimensão templista de Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Você é a casa de Deus. Ponto. Ponto. Se alguém falar outra coisa para você, não é evangelho. É castração, é dominação. É uma tentativa de fazer de você um número. E Deus não te vê como um número. Deus te vê como um filho e uma filha amado e amada. Ah, mas aí você tira o poder das pessoas, institucional, sobre a sua vida. É você com Deus. E Ele te chama pelo nome da promessa. Mas esse chamado não é para você ficar aí. É um chamado que te leva para um altar, para um compromisso, para amar a Deus.
E a maior expressão do amor de Deus não são os olhinhos fechados e a mãozinha levantada. São olhos abertos e as mãos estendidas. A maior expressão do amor que eu tenho por Jesus não é Jesus, eu te amo. Eu gosto, eu sou essa pessoa que canta Deus cuida de mim. Mas a maior expressão do amor e do propósito não são os olhos fechados e as mãos levantadas. São olhos abertos e mãos estendidas. Interessante, Jesus fala para Pedro, você me ama? Pedro fala, eu te amo. Então cuida das pessoas. Não é fecha os olhinhos. Pedro, você me ama? Amo. Então fecha o olho, levanta e dá glória a Deus. Deus não tem problema de identidade, gente. Diz que você me ama, então eu te amo, Jesus. Diz que você me adora, eu te adoro, Jesus. Diz que eu sou lindo, você é lindo, Jesus. Deus não tem problema de identidade. Você pode fazer isso, nós fazemos isso. Mas nós encarnamos o amor quando você abre os olhos e olha para a pessoa e fala, como é que eu posso fazer da minha vida um altar, um lugar de transformação de pessoas? Como é que o meu lugar na história, na minha profissão, nos meus estudos, eu posso amar Deus tocando pessoas, emancipando pessoas? Você acha que eu expresso o meu amor por Cristo mais de olhos fechados e mãozinhas levantadas? Ou quando eu faço da minha profissão, por exemplo? Você é psicóloga. Quando você está atendendo pessoas, entendendo que você está cumprindo o propósito, está desatando vidas, você está amando muito mais a Jesus, está dizendo que ama muito mais a Jesus do que quando você está de olhinho fechado na igreja de mão levantada. Você ama Cristo? Altar. Então cuida das pessoas. Propósito. Quem é você? Você é o filho da promessa? Sou. Então você ama Cristo? Amo. Então cuida das pessoas. Então viva fazendo da sua vida esse altar de adoração a Deus quando você está cuidando das pessoas. Jesus fala, porque eu vinde a mim, filhos benditos, porque eu tive fome e você me deu de comer. Nós amamos a Deus e expressamos o nosso amor por Cristo quando eu faço da minha vida, daquilo que eu tenho, daquilo que está na minha mão, um instrumento para emancipar gente na história. Quando eu penso a minha profissão, quando eu penso o meu ir e vir, quando eu penso as minhas relações a partir de como que eu posso ser um facilitador da vida do meu irmão. Essa semana, esse lançamento do livro da Azandiari lá em casa, essa semana foi muito lindo. A Tininha, a Lu estavam lá, a Vanessa, o Alex. Tinham quase 100 pessoas lá em casa. A grande maioria das pessoas eram do candomblé. Era sexta-feira, todo mundo do candomblé vai de branco. Estava todo mundo de branco lá em casa. Boa parte daquele povo, daquele contingente que estava lá, são filhos e filhas de pastores. Ou foram criados na igreja, foram pastores, foram líderes, que não querem nem saber de igreja mais. E eles estavam na casa de um pastor, que quando se aproximavam de mim, a sensação que eu tinha é, eu preciso ser Jesus na vida dessas pessoas aqui. Eu preciso deixar uma marca dessas pessoas, quando elas vão sair daqui dizendo, eu entrei na casa de um pastor e me senti acolhido e acolhida. Amém. Amém. Aí chega um crente, desinformado, louco, insano, fala, você não tem medo de... Tem medo de quê? Eu tenho medo de vocês. Eu tenho medo de crente. Tem um pastor crente que ele vive me amaldiçoando todo dia. Dele eu tenho medo. Do macumbeiro? Não. Tinha Ialorixá, Babalorixá, pai, mãe de santo, tudo lá em casa, tudo de branco lá em casa. E eu falei, eu quero ser um vaso na mão de Deus na vida dessas pessoas. Não quero ser um cicerone. Eu quero ser um servo dessas pessoas, para que elas olhem para mim e vejam o amor de Deus. Porque assim eu estou dizendo para Jesus, sim, Senhor, eu te amo. E eu te amo, a Bianca também estava lá com a gente. Tem mais alguém da Soul? Lu, Tininha, Bianca, Vanessa, Alex. Eu quero ser essa pessoa que vai ser o amor estendido. Porque quando eu faço isso, eu estou dizendo para Deus, para Jesus, Jesus, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Eu não digo que amo Jesus quando eu boto Jesus na testa, na camisa, no peito, dizendo 100% Jesus, eu sou de Jesus, eu amo Jesus. Não é isso que ele está falando.
E eu sirvo não é porque eu estou preparado. Não, eu sirvo porque eu sei quem eu sou. Eu sou um filho amado, perdoado, especial para Deus. Apesar dos meus fracassos, Ele me levantou, Ele me chama, Ele continua me chamando pelo nome que Ele me deu, não o nome que me deram por aí. Deus continua te chamando pelo nome que Ele te deu. Ele te chama por um nome especial. Eu não sei quem me deu o nome de Kleber, com K. A história dos cartórios é uma coisa interessante. Tem um amigo que estudou a história dos cartórios e é muito interessante, porque às vezes os nomes eram dados ou escritos errados. Muitos nomes escritos errados. Eu não sei qual é o nome que te deram e como você chegou a ter esse nome, mas eu te garanto que Deus te chama por um outro nome. E nesse nome de Deus tem promessa e tem uma identidade de quem você é aos olhos dele. Isso é muito lindo, né? Hoje é uma manhã de resgate da identidade. De você parar de ouvir ou de responder quando te chamarem de Carlinhos Mendigo. Fala, Carlinhos Mendigo! Opa! Fala, Jacó. O pai deu o nome do filho de Jacó, aquele que não tem força. E às vezes nos dão nomes dentro do ambiente familiar que são verdadeiros traumas da nossa história. Fala, Jacózinho. Quem que é esse aí? Esse aqui é Esaú. Qual os gêmeos? Qual o nome dos gêmeos? Ah, esse aqui é Jacó, né? E o pior é que Jacó passou a vida toda ouvindo: Ei, Jacó, ele, oi, pô, quem te deu esse nome? Foi meu pai. Mas por que te deu esse nome? É porque tem uma história de família, né? Eu sou gêmeo com meu irmão era fortão, então eu brigava com meu irmão porque eu queria tirar a força dele na barriga da mãe, e na hora do nascimento meu irmão nasceu, e eu, malandramente, peguei no calcanhar do meu irmão, né? Aí saí agarrado no calcanhar do meu irmão. Aí meu pai me deu esse nome. Jacó. Nós temos um membro da nossa igreja que o nome dele é Barrabás. Diego Barrabás. Eu já preguei aqui algumas vezes. Nosso querido Barrabás que está aqui. Barrabás. E algumas pessoas talvez tenham ouvido o nome Barrabás e falam assim: Barrabás, pô, Barrabás, você é aquele que traiu Jesus, aquele que não sei o quê. Mas Deus me falou sobre o nome de Barrabás. O Rabá é o filho do pai. Mas a história diz que Barrabás é um símbolo de maldição. Mas nós temos aqui na nossa comunidade um Barrabás, que é um filho bendito de Deus, que é o nosso querido Deus. Qual é o nome que te deram? Qual é o nome que te chamam por aí? Qual é o nome que te deram primos e primas? Ah, essa daqui é a louca. Essa aqui é a louca. Vive fazendo coisas, já casou várias vezes. E aquela dali já disse que vai ser médico, que fala de ser médica, vai ser engenheira. Ela, desde criança que ela disse que ia ser tudo e não foi nada até agora. É só promessa. Pois Deus está dizendo para você que você continua sendo uma filha abençoada. Aleluia. E que você vai deixar de ser só promessa e vai ser um propósito que vai se cumprir na terra. Uau! E o que equilibra isso? Porque você pode ter um excesso, e eu termino aqui, você pode ter um excesso de certeza da sua promessa, ou ter um excesso de certeza de propósito. E às vezes eu estou tão focado no meu propósito, que eu me perco de mim. E Deus, e é o altar que nos equilibra entre aquilo que eu faço e aquilo que eu sou. É o altar que me coloca no centro da vida com equilíbrio, de forma equilibrada. Eu sou um filho amado, sim, mas eu expresso esse meu amor por Ele quando eu estou cuidando de pessoas. Nós queremos ser essa comunidade que emancipa pessoas na mente da culpa histórica, da culpa moral, da culpa da religião, que é adoecida no Brasil. Mas nós queremos chamar pessoas da nossa comunidade a que vivam um propósito. Mas esse propósito não pode te engolir. Agora é tudo igreja. Agora tudo está na igreja. É célula, é não sei o que lá. Não, é isso também. Mas não é só isso. É só trabalho. Agora eu trabalho de manhã
Tô acordando 3 horas da manhã no inverno e tomando um banho de água fria, água gelada, enchendo um galão, o tanque e entrando ali, porque agora eu vou viver como um vencedor, como um herói. Meu Deus, que agonia que me dá desse mundo. Que agonia que me dá dessa coisa objetiva desse tempo, dessa jornada do herói. Que medo que eu tenho da jornada dos heróis. Porque não há lugar para vulnerabilidade nessas pessoas. E nesse discurso. Nas pessoas, sim, mas narrativa só há lugar para vitorioso. É ruim demais, porque geralmente a jornada do herói só favorece quem está narrando. Ele precisa ter um monte de súdito para ser o herói. Que dor, que loucura desse tempo. Mas eu também não posso viver só como uma promessa. Não, eu sou filho amado, eu sou amado. Aleluia. Eu preciso virar, eu preciso... E o que vai me dar equilíbrio para fazer essa movimentação, o eixo precisa ser o altar. Entre aquilo que eu sou, a certeza de que eu sou, e aquilo que eu faço. Eu estou aqui nesse lugar do amor. Então eu preciso ter esse tempo de estar aos pés dele, dizendo, eu te amo, Senhor. E ouvir dele, então faça. Aleluia. E quando eu estiver fazendo muito, eu preciso ouvir dele, você é quem? Quem é que está fazendo isso? Você é o herói? Você agora é a resposta para o mundo? Mas quem é você? Não, eu não sei, eu sou uma mistura de um monte de coisa. Com o vencedor, com o Superman, eu sou uma mistura de um monte de coisa. Mas quem é você realmente? Qual é o seu nome? Não, eu sou o número tal, eu sou o vencedor. Tá, qual é o seu nome? Jesus nos pergunta eventualmente, qual é o seu nome? Qual é o nome da sua identidade? Qual é o nome da sua promessa? E quando você estiver muito assim focado de que eu sou amado, eu sou abençoado, aleluia, que Deus vai mandar do céu. E, não, tá, mas o que você está fazendo com essa coisa que te faz ser tão especial? É o altar que me equilibra entre o fazer e o ser. Então hoje, por isso que o tema desse sermão é o resgate da minha identidade, do altar e da missão. Queria cantar um cântico com vocês. Pedi o Marcelo para me ajudar. Todo dia alguém vai querer te dar um nome. Vou sentar aqui. Todo dia alguém vai querer te dar um nome. E compete a você a qual desses você vai responder. Alguém pode dizer um amém? Amém. Ah, falaram que falaram. Ok, todo dia estão querendo me dar um nome. Mas eu sei exatamente quem eu sou. Ah, mas esse nome foi uma brincadeira de família, não foi nada disso não. Eu sou Jacó. Mas aí, e aí, como é que é a sua vida? A minha vida é exatamente isso. Eu dei o cano no meu pai, junto com a minha mãe, dei o cano no meu irmão, eu dei cano no meu sogro, eu dei cano na vida toda. Eu fui Jacó a vida toda. Então eu preciso ouvir o nome que Deus está me chamando. Porque eu estou dando ouvido a uma voz uma identidade que não é a identidade que Deus tem para mim. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel, dizendo, você não é mais esse fraco, você é príncipe. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, Mashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de
sobre todos pelo qual existo. Tirei o Deus da minha provisão. Shalom, shalom, Senhor, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está. Meu Deus, tudo governa. Pastor de Israel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Tirei o Deus da minha provisão. Shalom, shalom, Senhor, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Que coisa linda, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está. Meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está. Meu Deus, pode aplaudir bem forte. Tudo governa. Senta um pouquinho, eu vou cantar mais um cante, mas eu quero te dar uma oportunidade. Oh, oh, oh. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu falo, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. As palmas. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que você mudou a minha história. Você mudou a minha história e fez o que ninguém
identidade, de resgate do altar, Senhor, e de resgate do propósito. Que a nossa alma, nosso coração possa voltar para casa cheio desse fogo, cheio dessa chamada amorosa do Senhor, que nos chama pelo nome que o Senhor nos deu. Senhor, dê ousadia e coragem para os teus filhos e filhas que estão aqui nesta manhã. Não darem mais ouvidos a qualquer outra voz que não seja a voz do teu propósito, o seu nome e da sua identidade, Senhor. Abençoa filhos e filhas aqui nesta manhã, cada família representada, cada líder da nossa comunidade, cada líder em treinamento, em formação. Que a Soul seja esse lugar de resgate da identidade, Senhor. Uma identidade emancipada de culpa, de medo de Deus, de cismas, de terror noturno e medo daquilo que a religião muitas vezes impetra sobre pessoas, aprisionando-as. Que elas sejam verdadeiramente livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Pai, muito obrigado por essa certeza da liberdade que temos para ir e vir. E somos chamados pelo nome da promessa do Senhor sobre nossas vidas, e não outro nome. E não fomos chamados como aquele que negou Jesus, aquele que declinou da fé e da caminhada. Não, o Senhor nos conhece e o Senhor nos chama pelo nome que o Senhor nos deu. E nós queremos viver nessa condição, mas também queremos viver o propósito do Senhor. Queremos expressar o nosso amor pelo Senhor, através de uma vida disposta a ser sal da terra e luz do mundo, Senhor. Então, que os nossos talentos, os nossos dons tenham como finalidade cumprir propósito, Senhor. E dar-nos capacidade, nos empodere para isso, para cumprirmos propósitos, Senhor. Abra os céus financeiramente, nas estratégias, nos negócios, na visão, Senhor, nos empreendimentos. Senhor, dá-nos, ó Deus, foco no propósito. Não sejamos como folha ao vento, desfigurando golpes no ar, sem saber exatamente o que nós temos para fazer. Senhor, mas diante do propósito, Senhor, dá-nos estratégia para que o propósito cresça em nós e através de nós, Senhor. Que essa semana seja uma semana abençoada na vida dos teus filhos e filhas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, como seu pastor, nessa manhã eu te abençoo com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Feche teus olhos ainda, querido, fala comigo. Em 2026, eu vou viver a minha verdadeira identidade. Eu renovo o meu compromisso com o altar. E eu vou cumprir o propósito da minha vida. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe grandemente nessa manhã. Pode aplaudir ele.